ICMP. Vamos falar sobre as mensagens de ICMP. O pacote TCP/IP fornece mensagens de erro e mensagens informativas quando existe comunicação com outro dispositivo IP. Estas mensagens são enviadas com os serviços do ICMP. Ora, o objetivo destas mensagens não é nada mais, nada menos do que dar feedback sobre questões relativas ao processamento de pacotes e não que haja aqui algum tipo de confiabilidade do lado do IP. Não é de todo esse o objetivo do ICMP. Portanto, as mensagens ICMP não são necessárias, portanto, elas não têm uma necessidade no funcionamento da rede e, por questões de segurança, elas são muitas vezes bloqueadas. Portanto, o ICMP existe ou está disponível tanto para IPv4 como para IPv6, sendo que no ICMPv4, o ICMPv4 é o protocolo de mensagens para o IPv4, enquanto o ICMPv6 fornece exatamente os mesmos serviços no IPv6, contudo inclui funcionalidades adicionais. Aqui devemos ter algum cuidado quando falamos do ICMP, porque devemos distinguir ICMP-v4 e ICMP-v6. Os tipos de mensagens ICMP e os motivos pelas quais são enviadas são inúmeros, sendo que entre o ICMP-v4 e o ICMP-v6 existem um conjunto de mensagens que são comuns e das quais vamos falar essencialmente sobre as mensagens de acessibilidade dos hosts, de destino ou serviço inalcançável, ou também mensagens de tempo excedido. Uma mensagem de ICMP é chamada uma mensagem de eco e basicamente funciona entre pedidos e respostas. As mensagens de pedido são chamadas echo requests e quando essa mensagem de pedido obtém uma resposta, a resposta vem numa mensagem de echo chamada echo reply. Nesta figura, que corresponde a uma animação que está no NetAcad e que eu recomendo que seja visualizada, é possível ver uma animação de uma solicitação com um echo request e depois a obtenção de uma resposta de echo reply confirmando a presença desse dispositivo na rede e a sua acessibilidade. O programa que está por trás desta troca de mensagens e que foi usado é o famoso ping. Quando o host ou um gateway recebe um pacote que não pode entregar, ele usa uma mensagem ICMP do tipo destino inalcançável para notificar a origem de que o destino ou o serviço que foi solicitado não está alcançável. Portanto, esta mensagem vai conter um código que vai permitir à origem perceber porque é que não foi possível aquele pacote ser entregue. No caso do ICMP-v4, os códigos são os códigos mais comuns, ou alguns deles, são estes que vocês têm no slide. Portanto, o código 0 para rede inalcançável, o código 1 para host inalcançável, o código 2 para protocolo inalcançável e o código 3 para porta inalcançável. No caso do ICMPv6, existem alguns códigos semelhantes, contudo são ligeiramente diferentes no que toca a estas mensagens de destino inalcançável. Por exemplo, o código 0 é nenhuma rota para o destino, o código 1 indica que a comunicação com o destino é administrativamente proibida, por exemplo, se foi bloqueado por uma firewall. O código número 2 indica que o endereço de origem está fora do âmbito, ou está, neste caso, fora do escopo da comunicação. O código número 3 diz-nos que o endereço está inacessível e o código número 4 que a porta é inalcançável. Uma mensagem ICMP v4 de tempo excedido é usada por um router
para indicar que um pacote não pode ser encaminhado porque o tempo de vida, ou o tempo de vida útil, que é o chamado Time to Live, o TTL, desse pacote foi reduzido a zero. Basicamente, por cada router que um pacote passa, ou atravessa uma rede e passa por um router, esse router vai decrementar o TTL. Se um router recebe um pacote e ao diminuir o TTL, o valor do TTL passa a zero, esse router descarta o pacote e envia uma mensagem de tempo excedido para o host de origem. No caso do ICMPv6, também existe uma mensagem de tempo excedido se o router não conseguir encaminhar um pacote porque o pacote expirou. Em vez de ter um campo de TTL, tal como tem o IPv4, o ICMPv6 usa um campo chamado Hop Limit, ou limite de salto, para determinar se o pacote já expirou ou não. Um, Mensagens informativas e de erro encontradas no ICMPv6 são muito semelhantes às mensagens de controlo e de erro que são implementadas pelo ICMPv4. Só que o ICMPv6 tem funcionalidade aprimorada e tem novos recursos que não são encontrados no ICMPv4. Para já, as mensagens ICMPv6 são encapsuladas no IPv6. O ICMPv6 inclui 4 novos protocolos como parte do protocolo NDP, chamado de Neighbor Discovery Protocol.
A mensagem de router advertisement é enviada por routers que estão habilitados para IPv6 a cada 200 segundos e tem como objetivo fornecer informações de endereçamento para os hosts que estão habilitados para IPv6. A mensagem de router advertisement pode incluir informações de endereçamento para o host, tais como o prefixo, o comprimento do prefixo, o endereço DNS, o nome do domínio. E basicamente, um host que usa o Slack, ou seja, a configuração automática de endereçamento sem estado, portanto stateless, vai definir o seu gateway padrão como o endereço da link local do router que acabou de enviar a router advertisement. A primeira mensagem é do tipo router advertisement. E o que é uma mensagem de router advertisement? Portanto, são mensagens que são enviadas pelos routers que estão habilitados para IPv6 e são enviadas a cada 200 segundos, fornecendo informações de endereçamento aos hosts que estão habilitados para IPv6. Basicamente, a mensagem de router advertisement pode incluir informações de endereçamento para o host, como é o caso do prefixo, o comprimento do prefixo, o endereço DNS, o nome do domínio. E basicamente o host que usa o Slack, que é a configuração automática do seu IPv6 stateless, vai definir o seu gateway padrão para o endereço de link local do router que enviou esta mensagem de router advertisement. A mensagem de router solicitation. Basicamente, um router que esteja habilitado para IPv6 também envia mensagens de router advertisement em resposta a uma mensagem de router solicitation. Na figura que vocês têm no slide, podem ver que o PC envia uma mensagem de router solicitation para determinar como é que ele consegue receber as suas informações de IPv6 dinamicamente. Então, basicamente, o PC1 envia uma mensagem de router solicitation do tipo: Olá, acabei de iniciar. Existe algum router IPv6 nesta rede? É que eu preciso de saber como é que eu obtenho as minhas informações de endereço IPv6 dinamicamente. E aí o router vai responder com uma mensagem de router advertisement dizendo algo do tipo: Olá a todos os dispositivos habilitados para IPv6. Eu sou o router R1 e estão todos habilitados a usar o Slack para criarem um endereço unicast global IPv6. Então, aqui fica o prefixo da rede e já agora o meu endereço link local é este e podem defini-lo como o vosso gateway padrão. Quando um dispositivo recebe um endereço IP unicast global ou unicast link local, ele pode receber também um DAD. E o que é um DAD? É um Duplicate Address Detection, para garantir que o IPv6 que está a usar é exclusivo. Como é que esta exclusividade é verificada? Portanto, é enviada uma mensagem de Neighbor Solicitation em que o endereço IP V6 de destino é o endereço do próprio equipamento, ou que ele próprio atribuiu a si mesmo. Basicamente, ele vai ficar à espera. Se outro dispositivo na rede tenha este endereço também atribuído, possa responder através de uma mensagem de Neighbor Advertisement. Esta mensagem de Neighbor Advertisement notificará o dispositivo emissor de que o endereço já está em uso. Se não for recebida nenhuma mensagem de Neighbor Advertisement a um Neighbor Solicitation, o que vai acontecer é que o equipamento vai perceber que aquele endereço unicast que está a usar é de facto exclusivo e que, portanto, não precisa de ser alterado. Uma outra utilidade das mensagens de Neighbor Advertisement é quando um dispositivo sabe o endereço IPv6 de destino, mas não sabe o MAC address. Em que no IP v4 usávamos o ARP, no caso do IPv6 nós usamos aqui as mensagens de Neighbor Advertisement. E como é que nós fazemos isso? Portanto,
basicamente é enviado uma mensagem de Neighbor Solicitation com o endereço IP de destino. E basicamente o equipamento que vai receber e vai responder por aquele IPv6 vai devolver essa mensagem com o seu MAC address. No fundo, é como vocês têm na imagem, em que o router envia uma mensagem de Neighbor Solicitation dizendo quem tem este IPv6 pode devolver o seu MAC address, e o PC1 vai responder: ok, eu tenho esse IPv6 e aqui está o meu MAC address. Vamos falar agora dos testes de conectividade que podem ser feitos através destes dois utilitários, que é o ping e o traceroute. Para testar a conectividade com outro host na rede, pode ser enviada uma solicitação de echo através do comando ping. Se o host, no endereço de destino, receber esta mensagem, ele vai devolver essa mensagem com outra mensagem de echo, mas de resposta. À medida que cada resposta echo é recebida, o ping vai dando feedback em relação ao tempo de envio da solicitação e o tempo de recebimento da resposta. Desta forma, é possível, com o comando ping, medir o desempenho da rede. O ping tem um valor de tempo limite para a resposta, que se a mensagem de resposta for recebida dentro desse tempo, o ping mostra o tempo que a mensagem levou a ser respondida. Se, contudo, a mensagem não for recebida dentro desse tempo, o ping mostra que não obteve resposta. Este tipo de outputs indicam que há problemas na rede, mas também podem indicar que existem equipamentos de segurança, como é o caso, por exemplo, de firewalls, que não permitem, ou que estão ativados na rede e que não permitem que o ICMP possa trabalhar. É comum o primeiro ping falhar porque é preciso dar aqui algum tempo, muitas vezes, para que o ARP possa funcionar e que haja uma solicitação do ARP primeiro, prévio ao ICMP, e, portanto, o primeiro ping pode falhar. O envio do primeiro pacote pode falhar. Quando o ping termina e todas as solicitações já estão enviadas, o ping fornece ainda um relatório, resumo, com taxas de sucesso, tempos média de ida e volta, quantos pacotes foram enviados, quantos foram recebidos, quantos se perderam. Nós conseguimos obter aqui alguma informação relativa à conectividade entre dois hosts. O tipo de testes de conectividade realizados com o ping podem ser o ping ao loopback local, o ping ao gateway padrão, o ping a um host que esteja na rede local ou um host numa rede remota. O ping pode ser usado para testar a configuração interna do IPv4 ou IPv6 na própria máquina. Portanto, para executarmos este ping, devemos fazer o ping ao endereço de loopback local. No caso do IPv4 é o 127.0.0.1. No caso do IPv6 é o 2.2.1. Quando recebemos uma resposta vinda do loopback local, seja em IPv4, seja em IPv6, significa isto que o IP está instalado corretamente na máquina. Esta resposta vem da camada de rede. Contudo, esta resposta não significa que os endereços, as máscaras ou os gateways estejam configurados adequadamente. Tampouco indica o status da camada inferior em relação à pilha de rede. Simplesmente testa o IP até à camada de rede do IP. Uma mensagem de erro indica que o TCP/IP naquela máquina não está operacional.
Podemos também utilizar o ping para testar a capacidade que a nossa máquina tem de comunicar com a rede. Isto geralmente é feito através de um ping ao gateway. Portanto, quando o ping ao gateway tem sucesso, diz-nos que entre a nossa máquina e a interface do router, que está a servir de gateway, existe conectividade e essa conectividade está, portanto, essa ligação está operacional na rede local. Para este teste, o endereço de gateway é usado com mais frequência porque o router normalmente é aquele equipamento que está sempre ligado. Portanto, se nós fizermos este teste a um outro dispositivo da rede, podemos correr o risco do dispositivo estar desligado ou não estar presente naquele momento. Se por acaso, quando fazemos o teste do ping ao gateway e não obtivermos resposta, podemos enviar o ping para outro equipamento da rede que possamos saber que está operacional. Se a resposta a este ping for, portanto, se não obtivermos resposta a este ping, significa que o nosso equipamento naquele momento não pode ou não consegue comunicar na rede local. Por outro lado, se o gateway não responde, mas outro equipamento responde, significa que nós temos conectividade na rede, mas o gateway está desligado, desativado ou inacessível naquele momento. Ou também pode acontecer de termos o gateway mal configurado na nossa rede. Quando o ping é feito para um equipamento ou para um dispositivo remoto, aí basicamente nós vamos fazer um ping que vai atravessar duas ou mais redes. Portanto, basicamente nós vamos enviar o ping ao router da nossa rede, portanto ao gateway da nossa rede, que por sua vez vai encaminhar esse pacote para outra rede ou para o seu próprio gateway ou entregar diretamente ao dispositivo se ele o conhecer. Portanto, se um ping a um host remoto da rede tiver sucesso, significa que nós temos ligação, temos conectividade desde o nosso host até ao host de destino. Portanto, significa que a nossa rede consegue atingir a rede do host de destino. Por outro lado, se não obtivermos resposta, por si só, a obtenção de resposta não nos dá grandes pistas sobre o que possa estar a acontecer, porque nós não conseguimos perceber mais do que se do outro lado existe um dispositivo e se esse dispositivo nos responde. Se há pelo meio um router que deixou de responder, se há pelo meio um equipamento de segurança, como no caso do firewall, que impede a entrega desse echo request, aí nós não temos como saber com a execução do comando ping. Outro comando que ajuda muito no troubleshooting da rede é o comando traceRT, comumente conhecido como o traceroute. Ora, portanto, se o ping é usado para testar a conectividade entre dois hosts, sabendo nós que ele não fornece informações sobre detalhes dos dispositivos que nós encontramos pelo caminho, já o traceroute é um outro tipo de utilitário que gera uma lista de saltos que foram sendo ultrapassados ou foram sendo dados com sucesso ao longo do caminho entre a origem e o destino. Esta lista pode nos dar informações importantes para verificação da conectividade e, principalmente, ajuda-nos ou fornece-nos informações que às vezes são importantes para a solução de erros. Portanto, se os dados atingirem o destino, basicamente nós vamos ter no output do traceroute uma lista das interfaces de cada router que foram encontrados no caminho. Se ocorrer alguma falha em algum dos saltos durante este caminho, o endereço do último router que respondeu
pode fornecer uma informação vital que nos permite identificar até onde a comunicação está a acontecer e onde é que ela está a parar. Existem dois parâmetros que são fundamentais conhecer em relação ao traceroute, que é o Round Trip Time e o Hop Limit, portanto o tempo de ida e volta e o limite de saltos, em que, em relação ao Round Trip Time, portanto o tempo de ida e volta, o uso do traceroute fornece um tempo de ida e volta para cada salto ao longo do caminho e indica-nos se um salto falha a resposta durante esse tempo. Portanto, o tempo de ida e volta é o tempo que um pacote leva para alcançar o host remoto e retornar uma resposta ao host de origem. Muitas vezes, no output do traceroute, é usado um asterisco para indicar que um pacote foi perdido ou não tem resposta. Estas informações podem ser usadas para localizar um router que esteja com problemas, ou podem indicar que um router está configurado para não responder, por exemplo. Se forem mostrados tempos de resposta muito elevados ou perdas de dados para um determinado salto, significa que os recursos desse router ou as suas ligações podem estar sobrecarregados. Em relação ao limite de salto, o traceroute utiliza uma função do time to live no IPv4 e que no IPv6 se chama hop limit, e esta informação é guardada no cabeçalho do Layer 3, junto com, ou em conjunto com a mensagem de ICMP Time Exceeded, portanto, quando excede o limite de tempo. A imagem no slide corresponde a uma animação do NetAcad que eu recomendo que seja visualizada. Então, falando um bocadinho sobre esta animação. Portanto, a primeira sequência de mensagens enviadas pelo traceroute vai ter um TTL de 1. Vai fazer com que, quando o pacote atinge o primeiro router, esse primeiro router vai decrementar o TTL para 0 e vai devolver uma mensagem de tempo excedido. Portanto, o traceroute guardou a informação sobre o primeiro salto. Progressivamente, o traceroute vai aumentar o campo de TTL para 2, para 3, para 4, para cada sequência de mensagens que vai enviar daqui para a frente para poder rastrear todo o caminho. Basicamente, isto vai fazendo com que o traceroute vá construindo um relatório mostrando todos os saltos à medida que os pacotes vão expirando no caminho. O campo TTL vai sendo aumentado até alcançar o destino ou até atingir um valor máximo pré-determinado.